Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai continuar então com a questão das funções inorgânicas. Então hoje a gente finaliza a questão das funções inorgânicas. Qual que é o último tópico, a última divisão das funções inorgânicas? Os óxidos, tá? Então lembrando que a gente dividiu ácido, base, sais e óxidos. Então são as subdivisões das funções inorgânicas. Vamos entender um pouquinho sobre óxido. Será que óxido é uma coisa importante na nossa vida? Será que a gente vive sem óxido? Vamos entender isso daqui? Qual que é o óxido mais abundante e essencial que a gente tem na nossa vida? A água, pessoal. A água é um óxido extremamente importante. A gente não consegue sobreviver sem ela, né? Vamos entender um pouquinho, ó. Como que a gente determina quem que é um óxido? Qual que é a diferença dos outros elementos? Então a gente já entendeu quem que é ácido, a gente já entendeu quem que é base, quem que é sal. Mas como que a gente entende quem que é um óxido? Vamos olhar para a fórmula e como que a gente determina que é um óxido? Vamos lá, ó. Óxido é toda aquela substância formada por oxigênio, tá? Então, óxido de oxigênio, certo? Então, exclusivamente ela tem que ter oxigênio, certo? E mais um outro elemento. Então, observe o seguinte: somente oxigênio e mais um outro elemento. Ah, professor, mas tem dois elementos. Não, a gente tem hidrogênio. A gente tem dois hidrogênios, mas é o mesmo elemento, certo? Oxigênio e um outro elemento. Isso forma um composto chamado binário. O que é um composto binário? Composto apenas por dois elementos, tá? Ou seja, possui somente dois elementos na sua forma. Então, oxigênio e um outro elemento. Nesse caso, H2O, oxigênio e hidrogênio, a gente tem a nossa água, certo? Pessoal, óxido de cálcio. Alguém já ouviu falar sobre óxido de cálcio? Tá? Se vocês pararem um pouquinho para analisar a nossa região, tá? Ela é rica em calcário, certo? O óxido de cálcio, então, é o chamado calcário, pessoal. Então a gente tem a pedra bruta, certo? Calcinada, ou seja, já foi levada ao forno, vamos dizer assim. E aqui, por último, a gente tem a cal, vamos chamar de cal virgem ou cal utilizada para construção civil, vai ficar mais fácil de a gente utilizar, aquela cal branquinha, tá? Isso é calcário, certo? Ele é utilizado principalmente na agroindústria, vamos dizer assim, né? Na agropecuária em geral, para correção de solo, certo? Por quê? O óxido de cálcio a gente vai entender um pouquinho melhor depois. Ele vai neutralizar a acidez do solo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho essa diferença. Mas a nossa região é rica nessa questão de calcário. Então, nossa região aqui de, por exemplo, Bodoquena, por que a água é tão cristalina? Por conta do calcário, certo? Vamos entender então a questão da classificação. Dentro de óxido, pessoal, a gente tem 4 divisões. Quais são elas? Óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros e óxidos neutros. O que são óxidos ácidos? Tá? Então, como o nome já diz, ele vai se tornar um óxido ácido, ou seja, ele vai formar um ácido. Tá? Óxidos básicos. O que são óxidos básicos? Eles vão reagir e vão formar bases. O que são óxidos anfóteros? Caráter anfótero, pessoal, é um caráter que, dependendo do meio, ele forma um elemento ou ele forma outro elemento. Tá? Depende do meio que ele está. Ele reage tanto com um quanto com o outro. E óxidos neutros são aqueles caras que não reagem com ninguém, ok? Vamos lá então, ó. Oxiácidos. Onde que a gente tem oxiácidos e como que a gente faz para entender isso daqui? Eles reagem com água para formar ácido. Vocês já pararam para analisar como que ocorre a chuva ácida? Tá? Então observe aqui que a gente tem uma indústria liberando muito SO3, trióxido de enxofre. Liberando muito mesmo. O que acontece com essa fumaça, esse gás, né? Esse óxido aqui, ele vai para a atmosfera. A atmosfera ele tem o quê? Tem água no estado gasoso. Eles vão reagir com essas moléculas de água, pessoal, que vão formar um ácido muito ofensivo, né? Um ácido sulfúrico. Isso pode, né? A gente conhece que a chuva ácida, ela deteriora muita coisa, né? Então,
Essa é a formação, então, bem simples aqui da chuva ácida. A emissão de gases extremamente poluentes entram em contato com a água, tá? Então aqui a gente está falando de um óxido, ó, oxigênio mais um outro elemento, certo? E ele vai formar quem? Um ácido, certo? Então reagem com água para formar ácidos. Esses são os oxiácidos. Vamos falar sobre óxidos básicos? Então, se oxiácido forma ácido, o óxido base vai formar quem? Base, né? Reagem com água para formar bases, tá? Ou reagem com outros ácidos, formando sal e água. Exemplos: óxido de sódio. Mais água, a gente vai ter o quê? Hidróxido de sódio. Ó, voltamos a falar aqui da soda cáustica, certo? E os óxidos anfóteros, pessoal? Comporta-se como óxidos básicos, mas também como óxidos ácidos. Então, esse caráter anfótero, depende do meio que ele se encontra, ele vai se comportar tanto como um ou quanto o outro. Só reagem com ácidos fortes ou bases fortes, tá? Então, se ele tiver no meio de base fraca ou ácido fraco, ele não vai reagir. Exemplo, então a gente tem o óxido de zinco mais HCl, que é ácido clorídrico, vai formar então cloreto de zinco. Então ele reage com o ácido e forma um sal, certo? Já se a gente misturar o óxido de zinco com soda cáustica, ele também vai formar um zinco, tá? O zincato de sódio. Independente, só que eles só reagem com ácidos fortes e bases fortes, ok? Vamos falar então sobre os óxidos neutros. Reagem com água, então, ó, não reagem com água, nem com ácido, ou nem com base. Se ele é neutro, ele não reage com ninguém. Não está muito preocupado com nenhum deles. Alguns dos exemplos são CO, NO, tá? Na grande maioria são alguns tipos de gases, né? São moleculares aí, formados por, especificamente, não metais, certo? Nomenclatura, pessoal. Ixi, agora como a gente faz essa questão da nomenclatura, hein? Vamos falar então sobre a nomenclatura? Óxidos com NOx fixo. Então a gente falou sobre NOx um pouquinho no anterior. Número de oxidação. Então, elementos em geral como metais alcalinos e alcalinos terrosos, como que fica essa questão? Óxido de mais o nome do elemento. Essa parte é bem simples. Então, quando a gente só tem um elemento, o oxigênio, somente um oxigênio, a gente pode tratar dessa seguinte maneira. Óxido de sódio, por exemplo, Na. Óxido de cálcio, tá? A gente não vai ter variação nessas questões. Quando for NOx variável, então, óxido, nome do elemento, óxido de, nome do elemento, icoso. Se for um NOx maior, ele termina em ico. Se for um NOx menor, ele vai terminar em oso, certo? Como assim? Exemplo. Então, como que a gente calcula o NOx mesmo, pessoal? Oxigênio não era menos 2? Então, se é menos 2, a gente tem quantos? 3, não são? São 3 oxigênios. Menos 2, se a gente tem 3, vai ser quanto? Menos 6. Menos 6. Ok. Qual que é o final? A gente vai finalizar em 0, não é? Beleza. Fe, ou seja, ferro, a gente tem o quê? Tem 2 ferros. Menos 6 para zerar o ferro. Ixi, menos 6. Então, para zerar tem que ser mais 6, não tem? Tá, mais 6. Mais 6 não são 2 moléculas de ferro? Então, cada molécula de ferro vai ter o quê? Um NOx de mais 3. Então, Fe vai ter um NOx de mais 3. Então, é um NOx maior, não é? Diferente desse de baixo aqui, ó. Fe, ó. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Então, vamos subir ele como menos 2. Para zerar isso daí, mais 2. Então, Fe, aqui nesse caso, tem NOx mais 2. Mais 3, desculpa, com mais 2. Quem tem NOx maior? Então, Fe2O3. Então, a gente chama ele de óxido de ferro. A gente vai substituir o O por ico, óxido férrico. Ou a gente também pode chamar, pessoal, pela quantidade de elementos.
Como assim, quantidade de elementos? Quantos elementos de oxigênio a gente tem aqui? Não são 3? A gente pode chamar o seguinte, trióxido de... Quantos ferros a gente tem? 2 de ferro, tá? Ou a gente pode tratar dessa forma aqui também, óxido férrico ou óxido ferroso, certo? Pessoal, a gente falou um pouquinho então sobre óxidos, né? A importância que a gente tem dos óxidos na nossa natureza, tá? Principalmente a água, a gente não vive sem esse óxido, certo? E outros óxidos extremamente nocivos para a gente, né? Por exemplo, o trióxido de enxofre, que forma aí a famosa chuva ácida, né? Então são alguns malefícios dos óxidos e grandes benefícios no caso da água. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê então na próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal!